Fala aí, povo tântrico! Ótima noite, sejam todos muito bem-vindos. Primeira quarta-feira do ano aqui na comunidade Vida Tântrica, 20 horas, quase em ponto, passamos uns minutinhos, mas estamos juntos aí nessa missão. Talvez você esteja vendo essa aula gravada aqui, né? A galera ainda está em ritmo de festa. Essa cambada de brasileiro maluco fala o quê? Que a vida só começa depois de fevereiro. Mas aí eu tenho uma notícia para você. Você quer estar entrando no Tantra, né? Você que está entrando no Tantra, que está buscando entender um pouco do que é essa realidade de ser uma pessoa tântrica, o que de fato é isso. E aqui eu já digo uma coisa para você, tá? Não tem essa desculpinha para a gente, não. O ano não começa só em fevereiro. Vou te falar a real aqui, ó, o Firak, quando bater fevereiro, vocês estiverem voltando para a vida ali comum, o Firak já estraçalhou, porque já passou 2 meses. Se você for parar para pensar, galera, em 12 meses aí, eu estou ruim de conta, mas vamos lá. Em 12 meses, 2 meses equivale ao quê? O quê? Vai, quase 30% do ano, 20% do ano, não sei. Mas já é uma cacetada, não é verdade? Então, bora começar a trabalhar, porque realmente o Tantra é um convite à vida. E a vida acontece todos os dias, não é verdade? Então, eu tenho aqui, pessoalmente, posso compartilhar com você uma mentalidade de que todo dia é segunda-feira. Olha, o que é o desesperador da pessoa comum, para mim é um deleite, cara. Para mim, todo dia é segunda-feira. Não importa se é domingo, se é sábado, se é quinta-feira. Para mim, eu quero que se lasque. Todo dia é segunda-feira, todo dia é de rachar o pau. Todo dia é dia de você acordar com gana mesmo e falar, cara, hoje eu vou criar o caos. Hoje eu vim para incomodar essa porra mesmo. Entende? Por quê? Porque eu sou gigantesco, eu sou insuportável. Você tem que colocar isso na tua cabeça, assim, eu desejo isso, tá? Eu sei que muitas vezes você evitou, né, essa questão de ser uma pessoa insuportável. Às vezes, no seu desenvolvimento, você deve ter ouvido algumas vezes isso, né? Nossa, mas você é uma pessoa insuportável. Seja realmente uma pessoa insuportável, sabe por quê? Quando eu falo isso, insuportável, não estou querendo dizer que você precisa ser chato ou chato, ok? Mas qual que é a grande sacada? Qual que é o grande insight do ser insuportável? Se você é suportável, você está dentro de uma caixa, ok? Você sempre vai ter uma contenção, uma limitação. Ser insuportável é realmente ter um compromisso, é realmente você esposar, ok? Que se casar com esse propósito de crescer, de expandir, de avançar infinitamente, ok? Hoje ele fala uma coisa muito interessante, que diz o seguinte, assim, que Deus, se Deus, ele parafraseia Nietzsche, né, se eu não me engano, se Deus ele pudesse ser perfeito, ele estaria morto. Né? Um Deus perfeito está morto, porque quem chega na perfeição acabou, não tem para onde ir além da perfeição. Entende? Então, qual que é a grande sacada aqui? Hoje ele vai dizer que Deus, a divindade, o universo, como você quiser chamar, ele vai escalando, se desenvolvendo de perfeição em perfeição. Só que é uma perfeição que não tem fim. Ela vai de perfeição a perfeição, evoluindo infinitamente. Que beleza, não é verdade? Esse é o Tantra Saúde, tamo junto, viva a Kali. E aqui, galera, 2025 começando, estou muito feliz aqui de começar e retomar esse projeto junto com vocês. Foi um projeto muito bacana agora, que a gente fez ali do segundo semestre de 2024 até o final. E agora a gente vai retomar realmente no outro ponto desse processo, tá bem? Então, esse ano, a gente não vai trabalhar mês a mês, né? Eu não vou mais abrir ali enquetes para saber exatamente o que vocês querem nesse sentido. Por quê? Eu já criei um cronograma completo de estudo durante o ano inteiro, ok? A plataforma na Hotmart já está criada, então foi uma coisa que eu tinha comentado com alguns alunos na temporada passada, mas a gente concentrou em mandar os vídeos pelo YouTube. Eu vou começar a gravar tudo pelo Zoom aqui, tá bem? E subir direto na plataforma para vocês. A partir dessa aula, o que a gente vai fazer? Eu vou reconfirmar quem tiver no plano mensal, se vai querer continuar, e quem contratou o plano semestral e anual, eu já vou fazer a importação para dentro da plataforma, tá bem? Então, essas aulas que estiveram no ano passado e essas próximas do cronograma anual também estarão por lá, tá bem? Qual que é a grande sacada desse ano? Vai ser um cronograma anual completo, onde a gente vai realmente poder trabalhar não só a perspectiva da vida comum, ok? Mas principalmente
muito da tradição do Tantra clássico na prática. Então, a minha ideia é que, através desse ano, a gente possa preparar os alunos da tradição do Kaula Tantra, ok? Essa é a ideia. Para que realmente, caso vocês desejem e se sintam conectados com a Kula, com essa família, com essa tribo que nós representamos aqui através da Escola Mahara, no sentido mais espiritual do trabalho, eu quero que realmente vocês estejam preparados para as iniciações dentro do Tantra. Pelos próximos anos, a gente vai realmente buscar manifestar e canalizar um trabalho totalmente diferente do que tem sido feito em relação ao Tantra aqui no Brasil. Então, como escola de formação de terapeutas, a gente já tomou uma certa proporção do trabalho, né? O trabalho já expandiu de uma forma onde hoje a gente já se tornou uma referência dentro da formação de terapeutas, e agora a gente começa a construção, então, no sentido de formar uma escola mais conectada com os princípios espirituais e tradicionais do Tantra também, ok? Então a ideia é que o programa desse ano, que a gente vai trabalhar ao longo desses 12 meses, seja realmente um programa preparatório para que vocês possam oportunamente avançar dentro das iniciações do Kaula Tantra, ok? Compreendendo, né, todas essas dimensões, tá bem? Luana, minha irmã, seja bem-vinda, ótima noite aí para ti, tamo junto. E isso aqui, galera, eu posso prometer para vocês que vai ser foda. Vai ser demais, cara, porque é um desejo do meu coração mesmo falar bastante sobre esses assuntos. E mesmo na formação, eu acabo não tendo tempo hábil realmente para tocar em certos pontos. E isso até é positivo, porque isso que eu quero passar para vocês realmente, dentro desse Tantra mais tradicional, se é que eu posso chamar assim, são trabalhos realmente voltados para a iniciação. Então, eu diria, do meu ponto de vista atual, e eu posso mudar isso como um bom tântrico, ok? Hoje, do meu ponto de vista atual, eu sinto que isso que eu quero trabalhar hoje dentro do Tantra Clássico, ele tem mais profundidade e necessita de maior preparo até mesmo do que os terapeutas que a gente forma aqui na escola. E não é que a gente vai preparar vocês para ensinar alguém ou para formar grupos, nem nada disso. Se você quiser trabalhar com tanto nesse sentido, você vai se tornar terapeuta, ok? Agora, se você quer realmente entender o que é o Tantra na sua jornada pessoal, esse é o lugar, cara. Esse é o lugar. Porque o que a gente vai construir esse ano vai ser realmente muito, muito interessante. E até esse momento eu não vi ninguém falar em nível nacional. Eu conheço alguns professores, por exemplo, como é que é o Daniel Odier, né, que está ali na França, que é um puta mestre de Tantra pesadaço. E muito do que eu quero trazer aqui tem inspiração do Daniel Odier, né, que é um dos últimos mestres tântricos vivos hoje, atualmente. E eu quero realmente dar essa porta para que vocês aprofundem, vocês sintam se de fato o Tantra é uma boa via para vocês trabalharem, beleza? Bom, comenta aí comigo que vocês sentiram em relação às aulas que a gente fez no ano passado. Se vocês puderem colocar no chat rapidinho, eu vou colocar um pouquinho mais de fogo aqui. Coloca no chat o que vocês sentiram em relação a essas aulas, se fez sentido para a caminhada de vocês. Porque o que a gente procurou fazer? Explorar um pouco as áreas da vida em relação ao tanto. Então, a gente falou de dinheiro, a gente falou de relacionamento, a gente falou de espiritualidade, a gente falou de várias perspectivas diferentes. Fez sentido isso para vocês? Ajudou de alguma forma? Ampliou a cabeça de vocês, a visão? Comenta aí comigo enquanto eu vou colocar um pouquinho de fogo aqui dentro do ritual. Segura aí. Maravilha, maravilha. Bom, qual que é a nossa ideia, galera? Então, pensem que a comunidade, a partir de hoje, é importante que você acompanhe o cronograma completo, ok? E todo esse trabalho a gente vai fazer um acompanhamento realmente muito pontual.
Então tem todo um cronograma. É muito importante que, se fizer sentido para você, você realmente faça o estudo de uma forma bem completa, tá bem? Então, o que a gente organizou para esse ano aqui? Já já eu vou ler os comentários de vocês, tá bem? O que a gente organizou aqui? A gente vai fazer um trabalho completo sobre os fundamentos do Tantra Yoga, ok? Do Tantra Yoga em vários aspectos, porque aqui eu preciso trazer uma clareza para vocês, porque o Tantra ele tem tantas vertentes e tantas escolas que quando ele chega aqui no Brasil é quase que um sacrilégio quando as pessoas compreendem o Tantra apenas como massagem, ok? Se você for parar para pensar ou estudar o Tantra no sentido mais acadêmico, você vai perceber que o Tantra, há 1000 anos, ali no ano de 1000 depois de Cristo, possuía literalmente universidades ali no Vale da Caxemira, onde existia um desenvolvimento de arte, da cultura da beleza, do culto ao intelecto, da música, da poesia, entende? Então, eram coisas que se trabalhavam dentro do espectro tântrico que hoje a maioria das pessoas sequer tem conhecimento. Elas têm essa visão que a gente já está acostumado de que Tantra é bagunça, que Tantra está correlacionado apenas à sexualidade. Porém, isso é de uma tradição tão profunda que realmente acaba escapando, entende? É uma profundidade tão grande que acaba escapando da nossa real avaliação. Então, o que eu quero trazer para vocês é um comparativo realmente de diversas tradições, de diversas escolas diferentes. E recentemente a gente estava aqui na imersão, né, de formação de terapeutas, e eu dei uma aula para eles a respeito das analogias e das, como eu posso dizer? Qual é a analogia? É analogia, é isso mesmo. Dentro do ocultismo, uma das maiores ciências para se estudar o ocultismo é a ciência das analogias. É você conseguir compreender, por exemplo, o que significa um símbolo de Kali no Oriente, qual que é o correlato desse mesmo símbolo, por exemplo, dentro da mitologia nórdica, ou dentro da mitologia celta, ou mesmo dentro da mitologia maia, por exemplo, asteca, que são mitologias totalmente diferentes entre si. O estudo do ocultismo é baseado nessas analogias, onde eu consigo compreender onde está cada coisa. E por que eu estou explicando isso para vocês? Porque realmente a ideia é que a gente vá trazendo aqui para o Brasil essa mescla dessas tradições e tornando isso de fato eficiente para vocês. Algo prático, algo real no dia a dia de vocês. Não é uma masturbação mental, ok? E por que eu digo isso dessa forma? Porque eu já fui muito assim, cara. Por muitos anos, por mais de 15 anos, eu fiquei dentro da tradição yogi e eu era um cara extremamente mental. Extremamente mental. E isso me dificultou, assim, anos, me custou anos e anos de caminhada. Eu poderia ter avançado muito mais se eu tivesse compreendido o Tantra na sua profundidade antes. Evidentemente, sabemos que nada acontece fora do seu lugar, entende? Então, não é uma reclamação. Porém, é importante que você entenda que quanto mais breve você entender o que o Tantra é de fato, a jornada da vida vai ser um outro rolê para você. Isso eu posso te garantir. Beleza? Bom, deixa eu só ver aqui o que vocês comentaram. Olha lá, o Dan falou assim: as aulas foram muito importantes para romper algumas visões minhas sobre uma vida espiritual e sobre a vida ordinária, no sentido de ordem. Isso é importante. Olha que massa. Isso daqui, galera, é o crucial. Muitos de vocês precisam quebrar a ideia de que existe uma diferença entre a vida material e a vida espiritual. Ok? E aqui, da mesma forma que nós temos um inconsciente profundamente cristão, por mais que você nunca tenha ido na igreja, por mais que você não goste da igreja, não importa. Nós todos temos um inconsciente padronizado dentro do cristianismo. Lá na tradição oriental, era um pensamento padrão fundamentado na tradição do yoga, ok? Yoga e cristianismo têm praticamente a mesma visão, que é uma visão dual, que separa as coisas. O que significa isso? Que eu vejo a vida espiritual de um lado e a vida material de outro, ok? Só que isso é um engano. Isso é um grande engano. Por quê? A realidade, ela não é dual.
ela é não dual, ela é uma unidade, ok? Isso significa o quê? Que vida material e vida espiritual são uma coisa só. É isso que precisa ser compreendido. E o Tantra está aí para quebrar exatamente esse paradigma. Por quê? Você precisa manifestar a divindade que você é na matéria. Ok? Esse é o centro do Tantra. O Tantra não se preocupa com os fenômenos secundários. Ele quer te colocar no ápice do processo, que é o quê? A divindade interna, essa divindade que hoje em você é inconsciente, da qual você é inconsciente, ok? Então, essa divindade precisa estar conectada e atravessando o seu eu consciente. Entende? Essa é a meta. Para que, através dessa manifestação do divino, a matéria ela possa evoluir, ela possa avançar, ela possa expandir. Ok? Isso é o Tantra. Agora, quase todas as outras visões e filosofias religiosas, enfim, teúrgicas, mágicas, enfim, são duais. E dentro da dualidade você tem esse combate, esse conflito eterno entre espiritualidade e matéria. Então, uma das primeiras buscas que a gente quer aqui dentro da comunidade, que a gente quer empreender, é essa busca da não dualidade, de compreender de fato o que é essa realidade, sintetizando numa coisa só, espírito e matéria. Beleza? A Luana falou assim, ó, que se sente mais aberta e conectada com a vida, e se desvinculou de várias crenças que limitavam ela. Olha que massa. É isso, minha irmã. A ideia é rompimento, galera. Lembra que o Tantra, ele é transgressivo, tá? A base do Tantra é ser transgressivo. E o que que isso significa? Que a ideia aqui é romper com as limitações. Compreende? E quais são as suas limitações? Às vezes a sua limitação é deixar de agradar a sua mãe, deixar de agradar o seu pai. Às vezes essa é a tua caixinha. E o Tantra quer te dar energia para que você rompa com isso, tá bem? E a Rosana falou assim, ó, percebo que ajudou na percepção do meu corpo. É isso. Tantra é corpo. Ele tem que atravessar o corpo. Essa é uma grande sacada. Para mim foi a principal, tá? Eu vinha, como eu disse, de uma tradição mais iógica, profundamente mental. O Tantra me trouxe corpo. E quando eu acessei o meu corpo, eu pude ter resultados na matéria que eu não tinha antes. Porque o meu resultado era espiritual e mental. Só que aí, o que acontece, né? Na vida real, a vida espiritual e mental, ela não paga o boleto, não é verdade? Ela não paga o boleto. Então, ficava uma dicotomia, ficava um conflito, né? Falava assim, caraca, mas logo eu, um cara tão inteligente, tão espiritualizado assim, e não tô conseguindo pagar os boletos. Deus tá me punindo, é um karma. Isso é um karma, não é possível. Não, é só falta de responsabilidade, falta de entendimento mesmo. Eu era burro. Entende? Eu era burro, simples. Me faltava essa base corporal. Então, assim, como que você acha que você vai ter um corpo abundante, que produz, que gera riqueza em todos os níveis, se você acha que a matéria é uma ilusão? Se você acha que o corpo, se você acha que o corpo é o que te prende, que o corpo é o que suja o espírito, entende? Que o corpo é pecaminoso, que o sexo é sujo, enfim, compreende? Se você tem essa visão do corpo, como que o teu corpo vai ser fonte de abundância para você? Não tem como, não tem como. Você precisa sentir o teu corpo como um verdadeiro... Gente, o corpo é a... Tá ligado? É tipo assim, ó, é a única forma da gente estar aqui. E tipo assim, sabe tudo que você sentiu? As coisas mais maravilhosas que você sentiu na sua vida e as mais terríveis também, foi por conta disso aqui. Disso aqui. Entende? Então isso daqui é algo maravilhoso. Se você não colocar isso e entender o que de fato é esse corpo, se a gente fosse falar cientificamente, meu Deus, o que que é esse corpo, não? Que loucura. Imagina se você precisasse lembrar de fazer o coração bater.
Ou lembrar de respirar, por exemplo. Entende? Imagine se você precisasse falar para todos os neurônios pensarem juntos na mesma direção. A gente estava ferrado, a gente ia dissolver. Mas olha a inteligência que existe no corpo. Entende? E, na maioria das vezes, a nossa visão é uma visão distorcida do nosso corpo. Quando a gente não vê o corpo como fonte de pecado, fonte de maldade, de todas as coisas ruins, a gente vê o corpo e encaixa nos padrões, né, estéticos da vida. Ai, porque eu tô gorda, porque eu tô com estria, porque eu tô isso. E aí tem homens né, que falam, porque eu não gosto de mulher de estria. Ô, gente, o que vocês estão vivendo? O que vocês estão fazendo com a vida de vocês? Entende? Não tem sentido, cara. Você está no corpo mais gostoso e maravilhoso dessa terra. Porque é o seu corpo, sacou? Quando você toca o teu corpo, não importa o teu peso na balança ou qualquer outra coisa, a não ser a delícia de você estar encaixado nesse corpo. Respira, sabe? Quando você respira. Puta que pariu, cara. Olha, que delícia. Entende? Você está encaixado, você está viva. Você vai ver, eu tenho certeza que na hora que você morrer, que você vê o teu corpo estirado, que você vê, vixe, coçar a cabecinha e ver o teu corpo lá e falar, morri. Aí você vai falar, caraca, vacilei. Vacilei, podia ter curtido a beça esse corpite e agora já era. Já era. Então aproveita tudo isso que o corpo te proporciona. Eu já citei isso várias vezes, mas vou falar de novo. O Buda, o Gautama, né? Gautama Buda, o histórico, ele fala aqui o seguinte, que dentro desse corpo existe a possibilidade de evolução. Não existe evolução na vida espiritual, vocês sabiam disso? Ou vocês acham que vocês vão, desencarnei, vou continuar os meus estudos no plano espiritual? Vai bosta, lá não acontece nada. Vocês estão assistindo muito filme do Chico Xavier, né? Como é que é? Aquele filme lá das colônias espiritual, né? E tal. Cara, pode ser muito maneiro aquilo ali, mas não é evolução, não. Tá? Não sei se vocês sabem disso, pode ser um baque aí para vocês, mas não tem evolução no plano espiritual. Não tem. Lá é o quê? É o desfrute. Você desfruta e você aguarda. Evolução da consciência só na matéria. Eu, se eu fosse você, eu anotava isso, que você não vai mais desperdiçar essa vida que você tem. Você vai levar. Você quer uma sacada? Ó? Pensa assim, ó. Pensa que você está no seu velório. Você morreu. Aí tá lá, todo mundo. Esse fingido, né? Bando de fingido. Porque quando você tava aí vivo, ninguém tá todo mundo cagando pra você, né? Ninguém te ajudava em nada. Mas um bando de fingido lá chorando. Ai, meu Deus. Você quer tocar o terror na vida mesmo das pessoas? Experimenta levantar. Na hora que o morto levanta do caixão, o velório acaba. Vou te explicar o que significa isso. Você está vivendo uma vida, desculpa falar isso, tá? Mas você está vivendo uma vida que é 10%, é uma vida de merda mesmo. Eu falo isso porque eu já vivi essa vida, entende? Tipo, caralho, velho. Parece que a vida é cinza, tá? Todo dia garoa. E não é nem porque eu tô em São Paulo, é todo dia garoa, porque o óculos ele tá sujo de poeira. A visão tá errada, entende? E aí a vida fica pequena demais, cara. A vida fica pequena demais, 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 demais. Tem que romper com isso, entende? E tem que ser violento, tem que ser agressivo. Se você não pegar raiva dessa limitação, você sempre vai arranjar uma boa desculpa. Não, tá tudo bem. Sabe aquele namorado tóxico, aquela namorada tóxica, que você fica falando assim: ah, pelo menos ele não me bate. Aí ele vai lá e te bate. Ah, pelo menos ele é um bom pai. Aí ele começa a ser um péssimo pai. Ah, mas pelo menos, entende? Sempre tem uma boa desculpa. Você tem que pegar ódio disso. Entende? Você fala assim, nunca mais. Chega. Entende? Você tem que levantar do caixão. Só que aí eu vou te dar uma má notícia. Quando você levanta do caixão e o velório acaba, as pessoas ficam com raiva. Vou falar de novo. Quando você levanta e o velório acaba, as pessoas ficam com raiva. Sabe por quê? Porque o padrão é a morte. Tá todo mundo morto.
Lembra de Jesus falando assim, ó? Tem uma passagem no Evangelho que chega um moleque e fala assim: Ei, eu quero ir com você, eu quero aprender essa sua sabedoria. Aí ele fala assim: Então vem e me siga, abandone todas as coisas. Aí o moleque fala assim: Pô, mas meu pai morreu, eu preciso enterrar meu pai. Aí ele fala assim: Pô, deixai que os mortos enterrem os seus mortos. Pô, mas só o pai dele tinha morrido. O morto vai enterrar o morto? Como assim? É porque tá todo mundo morto, cara. Tá todo mundo morto. Entende? E aí Cristo fala o quê? Que quem tem vida é as crianças, não é? Não são as crianças que têm vida? Aí você pega o Reich. O Reich fala que o maior exemplo de potencial orgástico que existe é uma criança. Olha que foda isso, cara. Olha que foda. Só que ninguém entende nada, velho. A galera tá só falando besteira. Entende? Então você tem que realmente buscar romper com essas limitações. E o Tantra, ele é esse caminho. Por quê? Ele atravessa o corpo. Não é uma espiritualidade vã. Não é uma espiritualidade mental, superficial. E eu estou dizendo isso com conhecimento de causa, porque eu era um tremendo de um cabaço nisso. E eu digo que e nessa fase já eu tinha grupo de ayahuasca, eram centenas de pessoas que eu tinha ali conduzindo na ayahuasca. Eu já dava aula de mais de uma década de meditação, já tinha lido muita coisa, ordens e os caramba quatro. Não resolveu nada. Não digo que não foi uma base, entende? Foi necessário. Mas na prática, o que resolveu foi o Tantra me trazer o corpo. Porque só o Tantra pelo Tantra, eu já tinha o conhecimento do Tantra clássico. Entende? Mas esse Tantra brasileiro, que é uma mescla com a terapêutica, com a massagem, isso me trouxe para o corpo. Entende? Isso me trouxe essa possibilidade. E muito do que a gente está construindo aqui é exatamente um caminho para que você sinta o seu corpo. Vocês viram tanto de exercício que eu passei para vocês nesses 5 meses aí que a gente fez? Cara, tudo isso tem base fisiológica no Hatha Yoga Pradipika, nas escrituras, entende? São trabalhos que a gente faz aqui também no desenvolvimento da terapêutica. Então, todas essas ferramentas que vocês estão tendo, muitas das coisas são as que eu ensino para os meus terapeutas aqui. Entende? E eu estou entregando para que vocês tenham autonomia no caminho de vocês. O Tantra, da forma que a gente ensina, ele é uma ferramenta que permite que você se construa na direção que você deseja. Então, de repente, você está olhando para suas relações amorosas e você deseja uma relação amorosa específica, de uma certa forma, mas você ainda não está pronta para isso. Ok? Esse é o primeiro passo. Será que eu estou pronta para viver esse amor que eu tanto desejo? E quando eu olho para isso e falo assim, eu não estou pronta ainda, o Tantra se transforma no instrumento e na ferramenta para que você construa você mesmo na direção daquilo que você quer. Um exemplo bem idiota, tá? Vamos supor que você é um homem que deseja uma mulher carinhosa, amorosa, mas você é um bruto, ignorante, rústico, não sabe tratar uma mulher com carinho. O que vai acontecer? Esse homem não está pronto para ter essa mulher. Então ele precisa se construir nessa direção. Como? Se sutilizando, aprendendo. Eu estou falando se tornar um homem feminino, tá? Homem de verdade. Mas aprendendo a ser sensível. Aprendendo que ele tem um lado feminino também. Não um homem feminino, mas esse lado, entende? Essa energia feminina no homem. Que são coisas diferentes, ok? Então, da mesma forma, a mulher quer um homem que seja parceiro dela ali, esteja do lado, entende? Tipo, para tudo o que deve é, mas é uma mulher que só reclama. Reclama de tudo, entende? Essa mulher não está pronta. Ela precisa se construir, entende? Ah, não, Firaque, eu cansei das relações amorosas, eu quero sair da sorte no amor, eu quero ir para a sorte no jogo, eu quero dinheiro. Como é que faz? Faz a mesma coisa. Às vezes você quer ter um faturamento de 10 mil mensais, mas você não tem carga emocional para dar conta desse valor financeiro. Às vezes você quer 30, você quer 50 mil. Como que faz? Se constrói nessa direção.
Essas ferramentas que a gente entrega aqui é exatamente para vocês se construírem, ok? E a partir desse ano, ainda mais, a gente vai entrar para as cabeças mesmo para fazer uma parada diferenciada, beleza? A Rosana falou que descobriu que rebolar é vida. É isso, minha irmã. Nossa, eu aqui, cara, é muito louco, né? Um homem, né, falar dessa forma, né? Mas, para mim, eu tô o dia inteiro, eu fico trabalhando assim, nesse formato aqui, né? Notebook e tal. E hoje eu passei o dia escrevendo aqui, um monte de coisa. E aí, minhas costas, às vezes, dá uns estralos, que é como se tivesse, meu corpo estivesse chamando para eu mexer, entende? Dá uns estralos mesmo. Aí eu começo aqui, ó, fazer esse movimento assim, ó. Bem na coluna, faço de um lado para o outro. E aí a coluna ela vai encaixando. Aí quando vai esquentando, já levanta, já o quadril já vai junto. E eu era, olha que louco, né? Uma cena não, um spoiler, sei lá, um comentário de bastidores. Eu era, não sei se vocês conhecem aquela música do Tim Maia, né? Quem não dança segura a criança. Eu era sempre aquele que segurava a criança. A minha mãe, Mariana, minha mãe é muito doida, né? Sempre gostou muito de dançar, muito bagunceira e tal. Então nós ia para as festas, eu ficava morrendo de vergonha da minha mãe, ficava no cantinho da sala, e geralmente quando tinha as crianças, era eu que segurava as crianças. Minha mãe estava lá dançando, que nem uma maluca, todo mundo curtindo, e eu ficava lá, fechadinho, né? Não tinha nem corpo, né? Não tinha como dançar. Gente, depois que eu realmente peguei corpo, eu falei, cara, é uma coisa que eu nunca mais vou deixar de fazer na minha vida, é dançar, de mexer o quadril, de soltar o meu corpo, porque assim, muda tudo isso, muda tudo. Se você faz isso 5 minutos por dia, quando você acorda, é outra vida. É isso aí. Bom, vamos lá, vou falar o cronograma aqui para vocês, tá? Anota que você quiser, a aula vai ficar gravada também, assiste, me cobra, porque isso aqui, ó, vai ser o cronograma do ano, velho, vai ser foda demais. Eu construí isso daqui, cara, em 15 minutos, vocês acreditam? Tava tão inspirado que o cronograma inteiro saiu em 15 minutos, cara. Foi sensacional e eu vou amar falar isso aqui para vocês. Então, vai pegando essa parada. Mês de janeiro, tá? Lembra que basicamente a gente vai ter 52 encontros no ano, beleza? São 52 semanas. Então, a gente vai entregar ao longo do ano 52 aulas. Basicamente é isso. Primeiro mês, tá? Vai começar um pouquinho fora, mas a gente vai alinhando no caminho. Primeiro mês. O foco, então, está nos fundamentos do Tantra Yoga. Serão 4 aulas, tá? A gente vai falar na primeira aula sobre Bhakti Yoga. O que é o Bhakti Yoga? É o yoga devocional, tá? Isso daqui, galera, vai ser extremamente importante para vocês, porque dentro da tradição do yoga, olha que massa isso, dentro da tradição do yoga, não existe postura. Vocês sabiam disso? Não existe, tá? Quando vai surgir essa questão de yoga e postura? Como sempre, isso é uma coisa que vem do Ocidente, ok? Quando os ocidentais foram lá para o Oriente e conheceram principalmente uma escritura do século XVI, chamado Hatha Yoga Pradipika, eles começaram ali no século XIX para XX, eles começaram a trazer esses conhecimentos para o Oriente, para o Ocidente, ok? Só que o Hatha Yoga Pradipika é como se fosse um pedaço, um terço, literalmente um terço da tradição tântrica. Porque a tradição tântrica era constituída das práticas fisiológicas, dos rituais e da filosofia, certo? Lá no século XVI, então, é tirado a filosofia e os rituais, sobrando apenas as práticas fisiológicas. Daí surge no século XVI essa escritura chamada Hatha Yoga Pradipika, ok? E aí, do Hatha Yoga Pradipika, lá no século XIX, século XX, começam a surgir essas escolas, tipo a escola do Iyengar, né, que você tem o Hatha Yoga mais tradicional, que são as posturas. Importantíssimo. Essa informação é informação de cunho acadêmico, tá? É um estudo acadêmico que mostra que o Hatha Yoga Pradipika e o Hatha Yoga hoje tradicional, ele possui raízes no Tantra tradicional, no Tantra clássico, tá bem? Só que, quando então a gente vai para o estudo do Yoga clássico, não se fala de posturas. Tá bom, Firak, já ouvi. Fala do que então? 3 yogas clássicos. O Bhakti Yoga, o Karma Yoga e o Jnana Yoga, ou Jnana Yoga também, ok? São 3 tipos de yoga clássicos. Esses yogas clássicos, eles estão
explicados na maior escritura de yoga do Oriente, que é o Bhagavad Gita. Já ouviram aquela música do Raul Seixas chamado Gita, que ele canta? Gita, Gita, Gita. Já viram? Essa música faz referência à escritura sagrada chamada Bhagavad Gita, que nada mais é do que um diálogo entre Krishna, que representa o nosso eu espiritual, e Arjuna, que representa o nosso ego, a nossa personalidade. E lá nessa escritura sagrada é explicado a tradição do yoga, ok? E dentro da tradição clássica existem 3 formas de você praticar o yoga. Primeiro delas vai ser a primeira aula desse ano, que é o Bhakti Yoga. É o yoga da devoção, é o yoga do amor. Por exemplo, as tradições católicas monásticas praticam o Bhakti Yoga, você acredita? O cristianismo, no aspecto católico, porque existiam os monastérios, né, práticas meditativas, contemplativas, eram práticas de Bhakti Yoga, yoga devocional, yoga de adoração, yoga do amor. A tradição cristã é basicamente uma tradição que tem uma profunda influência do Bhakti Yoga, que é o yoga devocional. Ok? Isso é muito interessante de vocês saberem. Na segunda aula, a gente vai falar então sobre o Karma Yoga, que é o segundo tipo de yoga tradicional. Karma Yoga, a palavra karma, ela significa ação, tá? É interessante porque aqui, na maioria das vezes, aqui no Ocidente, quando a gente fala da palavra karma, a gente está relacionando a uma coisa ruim, né? Ai, eu tô pagando karma. Tô pagando karma. Não, karma não é ruim. Karma não é uma palavra ruim. Karma significa ação, ok? E a ação, ela é inexorável. O que significa isso? Que tudo que você fizer, você tem de volta, na mesma proporção. Então, karma significa tanto a ação quanto os frutos da ação. É aquele ditado muito famoso, né? Como é que é? O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. E não tem como você plantar semente de maçã e colher goiaba. Se você plantar semente de maçã, o fruto é da mesma qualidade da semente. Você vai ter maçã. Se você plantar morte, o fruto é morte. É simples. Isso não precisa ser uma pessoa muito avançada espiritualmente para entender. Ok? Então, tem que ser brutal. Por que eu falo dessa forma, às vezes parece ser meio ignorante, né? É para que vocês tenham essa forma, às vezes, mais contundente de conversar com o seu próprio ego, porque o ego é uma criança. Às vezes ele precisa dessa intensidade de fala, entende? Então, no Karma Yoga, o que a gente aprende? É o yoga da ação. Qual que é a chave do Karma Yoga? É eu aprender que toda ação que eu executo não sou eu que faço. Quer que eu repita? Isso aqui é muito doido, cara. Toda ação que eu executo não sou eu que faço. Por quê? Eu compreendo que é a própria divindade que age através de mim. Aí você fala assim, Firak, mas aí eu tô tirando a responsabilidade de mim, não é mesmo? Se eu matar a pessoa ali que está passando na rua, aí eu pergunto uma coisa, você acha mesmo que você é mais forte que a vontade do universo? Quantas pessoas tentaram matar outras pessoas e foram com a arma até a cabeça da pessoa, a arma carregada, ele atirou várias e várias vezes e não saiu bala. Entende? Por que eu estou falando isso? Porque acontece aquilo que tem que acontecer o tempo inteiro, cara. Existe uma frase em inglês que eu uso muito que é Don't blame the messenger. Não culpe o mensageiro. Eu já tive, por exemplo, situações na minha vida onde eu saí mal da situação, mas outras pessoas também saíram. A grande diferença do meu ponto de vista, muitas vezes, é o quê? Eu olhar para aquela situação e não culpar o mensageiro. Não tem a ver com a pessoa. Tem a ver com a situação que eu preciso passar. Então eu posso estar na merda, sofrendo pelo que for.
eu nunca terceirizo a responsabilidade. Eu não jogo para o outro. Eu assumo aquela responsabilidade, eu não culpo o mensageiro. Vamos supor que eu estou numa relação e eu sou traído pela pessoa que eu estou numa relação. Eu vou ficar com raiva da pessoa? Posso ficar chateado, posso ficar magoado. Ok? Acontece, somos humanos. Porém, quanto mais rápido você entender que ela não tem nada a ver com a situação, melhor. Por quê? A responsabilidade é sua. É uma frequência que a gente atrai. Você foi chifrudo ou chifruda, e todos nós, em algum momento, se não fomos, em algum momento da vida, seremos, né? Se você atraiu esse tipo de situação, não seja uma pessoa imatura, não seja uma criança, ok? Por que que eu digo isso? Porque é uma questão de frequência. Se você está com dificuldades financeiras, não seja criança, não seja imatura. Olhe para si e entenda que você está com um buraco lá dentro que precisa ser consertado. Senão você vai continuar com dificuldade financeira. Senão você vai continuar atraindo pessoas que vão ser abusivas, serem tóxicas, pessoas que vão trair a sua confiança. Não, mas não se choque com isso. Todas as vezes que essas pessoas trouxerem esse tipo de mensagem para você, é para te ajudar. É para mostrar que ainda existe um buraco dentro de você e que você precisa ver. Por isso que ela veio e te fudeu a vida. Entende? Para que você veja que ainda existe um buraco dentro de você que vai continuar atraindo as pessoas que vão te ferrar. Que vai continuar atraindo essa escassez financeira maldita na qual você se encontra. Entende? É muito fácil você culpar o mundo inteiro. É muito fácil. Só que no Karma Yoga a gente se responsabiliza por tudo. Por quê? Todos os frutos vêm da nossa ação. Tudo aquilo que a gente experiencia vem da nossa ação. E a chave do Karma Yoga é entender realmente que é a divindade que age através de mim. Mesmo naqueles momentos em que eu fui um filho da puta pros outros. Olha que loucura. Olha que loucura. Já muitas pessoas vieram reclamar comigo ao longo da minha vida, né? Porque eu nem sempre fui esse anjo maravilhoso, tranquilo que vocês estão vendo aqui. Tô brincando, tá? Isso é uma ironia, só pra você entender. Eu já fui muito filha da puta na minha vida. Eu já fiz muito mal para as pessoas, cara. E já tiveram pessoas que vieram falar: mas que você fez isso para mim, pá, pá, pá. E por anos, né? Enquanto eu não compreendia muito bem o que eu era nessa terra, o que é a realidade, eu realmente tomava esse lugar, me sentia culpado. Pô, foi filha da puta com a pessoa, né? Que sacanagem, né? Mas depois de um certo tempo, aí as pessoas ficam com mais raiva de mim hoje, porque depois de um certo tempo que eu entendi um pouco mais do jogo, e as pessoas vêm: mas você fez isso, e aí eu me senti assim, assim, assado. Amigo, calma aí, pera lá. Eu fiz isso, mas como você se sentiu, aí eu não tenho nada a ver com isso, meu amigo. Entendeu? Isso aí é um problema inteiramente seu. É você que está julgando, que está entendendo da forma que você está compreendendo. Eu não tenho nada a ver com isso. Então, Karma Yoga é realmente compreender que, às vezes, eu também vou fazer papel de diabo na vida das outras pessoas e tá tudo bem. Por quê? Até mesmo esse papel de diabo na vida dos outros é inspirado pela própria divindade. Você fica tranquilo com isso. Entende? Agora, eu também não estou te dando, com essa afirmação, não estou te dando abertura para que você seja um tremendo de um otário. Ou otária, no caso. Tá? Você tem que ter consciência. O Tantra chama você para consciência o tempo inteiro. Faça as coisas com consciência. Então, Karma Yoga é isso, tá? É o Yoga da ação. Terceira aula, Jnana Yoga, Yoga da sabedoria, que é o estudo. E não é estudo só de ficar lendo, é o estudo da realidade. Entende? É a sabedoria da realidade. O que é a vida? Sabe aquelas perguntas básicas, né? Quem eu sou? Para onde vou? Você já respondeu isso? Você já se respondeu isso? Se você ainda está na procura dessas respostas, você precisa se aprofundar no Jnana Yoga, que é o Yoga da sabedoria. Existe no mundo inteiro inúmeras tradições que falam e respondem essa pergunta para você. É só você escolher qual que é mais apetitosa para você. Simples assim. Entende? E a chave do Jnana Yoga é realmente você acessar a sabedoria sobre si mesmo. É o que lá os gregos vão chamar, e escreviam no templo de Delfos, do maior mistério de todos. É o que? Homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerá todo o universo e os seus deuses. Não é assim que é ensinado dentro do Ocidente?
o Oriente sempre falou a mesma coisa através do Jnana Yoga, tá? E aí, a quarta e última aula de janeiro, a gente vai trabalhar o Tantra Yoga, que é a visão onde se pratica todos esses yogas tradicionais na mesma direção. Então, esse primeiro mês que a gente vai trabalhar aqui na comunidade, a gente vai falar sobre todos os yogas tradicionais e usar o Tantra Yoga para amarrar e mostrar isso para vocês como um sistema prático atual. Quer que eu exemplifique toda essa filosofia que eu falei aqui pra cacete da forma mais simples possível? É você acordar todo dia, você fazer a sua devoção àquela divindade que faz sentido para você, é você fazer a leitura de algumas páginas de uma escritura sagrada para você, é você dedicar tudo aquilo que você vai fazer no seu dia à divindade que você tem conexão, falando, ó, Senhor, Senhora, que hoje o meu dia seja abençoado e que você possa, em todas as ações do meu dia, manifestar o seu amor, a sua sabedoria. Uma oração simples. E aí, na ação do seu dia, você vai buscando conexão com a divindade o dia inteiro para você fazer aquilo que precisa ser feito. Olha que simples. Isso é Tantra. Tantra na real, no dia a dia aqui, ó, você vivendo no dia a dia. Entende? Esse é o primeiro mês. Segundo mês, a gente vai estudar sobre a cosmovisão tântrica. Ok? Principalmente estudando sobre os 36 táttivas. Os táttivas, dentro da visão tântrica, correspondem aos princípios da realidade. Dentro da visão tântrica, então, nós temos 36 fundamentos que descrevem a totalidade da realidade. Então, no segundo mês, em fevereiro, a gente vai estudar a cosmovisão tântrica. Qual que é a definição de realidade que o Tantra dá, tá bem? Então, aqui nós temos, ó, 4 aulas, tá? Primeira aula, vamos falar sobre os táttivas físicos, os princípios da matéria. Aula 2, táttivas psíquicos, os princípios do nosso psiquismo. Aula número 3, os táttivas absolutos, ou seja, os princípios espirituais. E aula 4, a visão do Tantra não dual, para amarrar todos esses princípios dos 36 táttivas, tá bem? Terceiro mês, março, a tradição histórica, o desenvolvimento da tradição histórica do Tantra. A gente vai poder contextualizar para vocês o que de fato é o Tantra. Se eu fosse você aqui, ó, você não pode estar fora do mês de março aqui da comunidade. Tá? Se você tem o plano mensal, eu te aconselho a fazer o plano anual. Tá bem? Porque você vai querer saber dessa parada. Olha lá, mais 4 aulas. Ó. Primeira aula, o desenvolvimento histórico da tradição. Todo o contexto do Tantra, desde os primórdios xamânicos até o contexto atual. Segunda aula, as 9 famílias originais do período clássico. As tradições, as escolas tradicionais do período clássico. Ok? Aula número 3, as linhagens de Caxemira, do período pós-clássico, e o grande mestre do Tantra, Abhinavagupta. A gente vai falar isso na terceira aula. E na quarta e última aula do mês de março, o período pós-clássico e contemporâneo. Como que o Tantra se desenvolveu, então, até chegar nos dias de hoje. Tá bem? Quarto mês, abril. Ritualística de mão esquerda. Tantra de mão esquerda, tá? Importante, quando a gente fala de mão esquerda, no Tantra não tem a ver com as tradições africanas da Umbanda, do Candomblé, nem da Quimbanda, tá bem? A gente tem uma acepção, o Oriente ele tem um significado diferente quando nós falamos de mão esquerda. Quando a gente fala de tradição de mão esquerda, nós estamos falando das práticas que usam o sexo no aspecto fisiológico, tá bem? O caminho de mão direita do Tantra, ele usa a união sexual só através das visualizações, e não no sentido fisiológico, tá? Não tem a relação sexual de verdade. No caminho de mão esquerda, é quando nós temos a relação sexual verdadeira, tá bem? Fisiologicamente falando, tudo bem? Esse é o mês de abril, ok? Então a gente vai trabalhar ritualística de mão esquerda com 4 aulas. Aula número 1, vou falar sobre o Panchamakara, o ritual das 5 transgressões. Aula número 2, a gente vai falar sobre os 2 primeiros elementos, né? Mudra e Matsya, que é o elemento terra e elemento água. Aula número 3,
o elemento de Madhya e Mansa, que é fogo e ar. E a aula número 4 a gente vai falar sobre o Maituna, beleza? Então, abril é o mês da ritualística de mão esquerda. Mês de maio, ritualística de mão direita. Todas as práticas e rituais da mão direita, beleza? Então, aula número 1, a gente vai falar sobre o satsang, a oportunidade, oportunidade não, mas a importância de você estar numa sangha, numa comunidade de praticantes como essa. E vamos falar sobre o Sushumna Nadi, que é o canal central para o despertar de Kundalini, ok? Na aula número 2, a gente vai falar sobre os canais secundários, né, adjacentes, que é o Ida e o Pingala, ou seja, canal lunar e canal solar de energia, beleza? Aula número 3, a gente vai falar sobre o Amrita e o controle de Kama, que é o controle do desejo. Então, como controlar o desejo como essa energia sexual na produção de Amrita, que é o néctar sublime da expansão da consciência, ok? E por fim, a quarta aula, a gente vai falar sobre os pranayamas e os 5 tipos de ares vitais, tá? As suas modulações através das práticas respiratórias, beleza? Então, vai ser pesadíssimo esse mês de maio, tá? Vamos falar sobre a ritualística de mão direita. No mês de junho, a gente vai falar sobre o Satinirupana Chakra, ou seja, o caminho dos chakras, ok? Então, vamos detalhar mesmo dentro da tradição tântrica, que é muito diferente, são conhecimentos muito diferentes em relação aos chakras do que a gente conhece aqui no Ocidente, tá bem? Então, aula número 1, a gente fala sobre Muladhara Svadhisthana Chakra. Aula número 2, falamos sobre Manipura e Anahata Chakra. Aula número 4, Vishuddha e Ajna Chakra. E aula número 4, a última, né? O caminho de Kundalini, ok? Então, falamos sobre os 6 chakras até Ajna Chakra e depois sobre o caminho de Kundalini. Isso em junho, tá bem? Julho, propriamente dito, vamos falar então sobre a expansão da Kundalini. Aula número 1, o plano consciente e inconsciente de Kundalini. Aula número 2, o plano infernal e paradisíaco de Kundalini. Aula número 3, o plano psíquico e espiritual de Kundalini. E número 4, definições e aprofundamento de Kundalini, ok? Então, isso em julho. Em agosto, mês 8, escrituras, vamos estudar as escrituras da tradição Kaula. Aula número 1, vamos estudar Kaula Upanishad e o Niruttara Tantra, duas escrituras pesadíssimas. Depois, aula número 2, vamos estudar e comentar o Mahanirvana Tantra. Aula número 3, vamos estudar e comentar o Kularnava Tantra. E número 4, a aula número 4, vamos estudar e contemplar ali os ensinamentos do Yoni Tantra e do Tantra Sara, ok? Cara, vocês não têm noção do que vai ser isso, galera. Setembro, mês 9, as iniciações esotéricas do sistema tântrico tibetano, ok? A gente vai entrar dentro desse tema. Então, aula número 1, o setenário sagrado, né, as dimensões e aspectos do ser. Aula número 2, os processos de iniciação da consciência dentro dessa tradição. Aula número 3, a psicologia esotérica. E aula número 4, a doutrina avatárica e o arco evolutivo. Todos os conhecimentos do Vajrayana Tantra, que é o Tantra tibetano, beleza? Mês 10, outubro, as práticas psicofisiológicas do Tantra. Então, todo o trabalho mais corporal do Tantra, a gente vai passar no mês 10 de outubro, tá? Então, na aula 1, a gente vai trabalhar as práticas do chakra, do chakra da base, né? O chakra Muladhara e Svadhisthana. Na aula 2, práticas fisiológicas do Manipura e Anahata. Aula número 3, práticas fisiológicas de Vishuddha e Ajna Chakra. E depois, aula número 4, práticas fisiológicas do Sahasrara Chakra. E aí, os últimos 2 meses, novembro, a gente vai falar sobre os meios hábeis de liberação, né, segundo Abhinavagupta, então, sobre os Vikalpas, os Upayas, né, esses caminhos de liberação. Então, aula número 1, a gente vai falar sobre o Upaya, que são os caminhos onde não existem meios, são os caminhos de iluminação instantânea. Na aula número 2, a gente vai falar sobre Shambhava Upaya, que são os caminhos de iluminação através da metodologia do divino, né, da concepção do divino, da realização do divino em nós. Aula número 3, Shakta Upaya, o caminho que é chamado de os meios empoderados, através do estudo da sabedoria,
né? Então, é muito interessante isso, a gente vai estudar na aula número 3. E a aula número 4, o Anava Upaya, que são os meios corporificados, as práticas de respiração, de movimento corporal e tudo mais, tá bem? A gente vai falar no mês de novembro. E o último mês, dezembro, a gente vai falar sobre a simbologia arcaica do tantrismo. Então, todos os símbolos que são hoje conhecidos até mesmo dentro de inúmeras tradições magísticas, que têm ali a sua raiz dentro da tradição tântrica. Então, na aula 1, a gente vai falar sobre o Onkar, que é esse símbolo do Om, né? Eu tenho ele aqui, acho que não vai dar para ver. Mas, enfim, o símbolo do Om, aquele 30 bonitão, sabe? A gente vai estudar na primeira aula do mês de dezembro esse símbolo, que é um símbolo tibetano, né? Do Vajrayana Tantra. Na aula número 2, a gente vai estudar o símbolo de Shiva, ok? O homem, né? O espírito. Na aula número 3, a mulher, a natureza, né? O aspecto de Shakti. E, por fim, na última aula, a gente vai estudar esse símbolo do ser andrógeno, né? Da união entre Shiva e Shakti. Esse é o cronograma completo do ano de 2025. Todos os meses. Galera, vai ser pesadíssimo. Só fazendo, então, um aparato geral aqui só para organizar na sua cabeça. Então, janeiro, estudaremos os fundamentos do Tantra Yoga. Fevereiro, a cosmovisão tântrica. Março, a tradição histórica do Tantra. Abril, a ritualística de mão esquerda. Maio, a ritualística de mão direita. Junho, o caminho de desenvolvimento dos chakras. Julho, a expansão da Kundalini. Agosto, as escrituras da tradição Kaula. Setembro, as iniciações esotéricas do sistema do Vajrayana Tantra, que é o sistema tibetano. 10, as práticas psicofisiológicas do Tantra. Mês 11, os meios hábeis de libertação e iluminação. E dezembro, os símbolos arcaicos da tradição tântrica. Galera, eu de verdade, se eu tivesse aí desse lado, eu estaria compradaço nessa missão, porque o que a gente vai falar aqui ao longo desse ano, eu nunca vi ninguém falando, nem em curso fechado, nem em curso aberto, nem em formação. Tantra nesse nível aqui no Brasil, eu arrisco dizer que se tiver, são pouquíssimos, tá? Mas os que tem, realmente, eu nunca vi estruturar como um curso, né? Para entregar num formato como esse aqui que a gente vai fazer ao longo desse ano, beleza? Galerinha, vai ser pesadíssimo. Eu realmente espero que você tenha curtido aí. Esse foi o aquecimento. Já na próxima quarta-feira a gente começa a entregar o ritmo comum da comunidade, tá bem? Vindo com a primeira aula ali, e é realmente o estudo do primeiro yoga tradicional, que é o Bhakti Yoga. A gente vai falar sobre o yoga devocional e essa conexão com o Tantra, como que o desenvolvimento da devoção, da prática devocional do yoga, me une com os objetivos do Tantra, ok? Galerinha, é isso que eu tinha para entregar hoje, para você vislumbrar o que a gente vai viver no ano de 2025. Fica junto, fica dentro da Kula. A Kula é a família, é a tribo dentro do Tantra. E eu quero realmente esse ano me dedicar ao preparo de vocês para que muito oportunamente ou no melhor momento você possa, se fizer sentido para você, entrar dentro da Kula de uma forma iniciática, né? Realmente ter uma iniciação no Tantra aqui junto com a gente da Escola Mahara. Fechou? Prazer, como sempre. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Estamos juntos nessa missão. Espero que vocês tenham curtido e se preparem. Quarta-feira estaremos aí na missão quebrando o pau, como sempre. Fechou? Grande abraço aí. Deus abençoe a vida de vocês. E a gente se vê, se Deus quiser, na próxima quarta-feira. Até a próxima.